Pessoal, boa tarde. Como Samuel disse, meu nome é Lara. Eu tenho 27 anos, fazem 14 anos que eu estou na comunidade de Evenice. Sou lá da cidade de São João da Mata, da comunidade Doce Coração de Maria. E é uma alegria estarmos aqui partilhando a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus já fez muita coisa em nossos corações, mas a graça de Deus não para, a graça de Deus é perene. E o Senhor ainda tem muita coisa para fazer na nossa vida até o encerramento desse acampamento. Eu quero abrir aqui um parênteses para dizer para vocês que eu queria muito ter feito a pregação sobre namoro. Mas o Leandro disse que ainda me faltavam alguns anos de experiência, então quem sabe na próxima, né? Aí, fechando parênteses, brincadeiras à parte, o tema que a gente vai partilhar aqui é família, é comunidade e missão. Família é comunidade e missão. E sobre esse tema, eu quero partilhar com vocês 4 pontos. O primeiro ponto que eu vou partilhar com vocês é: família também é lugar de missão. No segundo ponto, como realizar a missão na família. No terceiro ponto, perseguição é consequência da missão. E o quarto ponto, nós nascemos exatamente onde deveríamos ter nascido. Ao longo da pregação eu vou pontuando novamente. Mas vamos começar então o primeiro ponto. Família também é lugar de missão. E a primeira coisa que nós precisamos entender aqui é o que é família e o que é missão. O que é família e o que é missão. São João Paulo II, em um dos seus ensinamentos, vai dizer que a família é a primeira comunidade humana. E nos parágrafos 2204 e 2205 do Catecismo, nós vamos encontrar a definição de família enquanto igreja doméstica. Uma comunidade de fé, esperança e caridade. Comunhão de pessoas, vestígio e imagem da comunhão da Trindade. Em resumo, família é reflexo da comunhão de amor que existe na Santíssima Trindade. E eu já te pergunto, você conhece, as famílias que você conhece, se encaixam nesse conceito? Todas as famílias que você conhece, elas têm sido reflexo da imagem da comunhão da Trindade? Aprofundando, a sua família tem sido reflexo da comunhão de amor da Trindade? Quando nós olhamos agora para o conceito de missão, o que é missão? Missão é o cumprimento de um encargo, cumprimento de uma incumbência, o desempenho de um dever, que, como diz São Paulo, nos é imposto. E qual que é a missão, qual que é o encargo, qual que é o dever que nos é imposto? Lá em Atos, no capítulo 1, versículo 8, Jesus vai dizer que Ele vai derramar o Espírito Santo sobre nós, para que nós sejamos as suas testemunhas. Então, a nossa missão, o nosso dever, é ser testemunha de Jesus. E aqui, meus irmãos, a gente já consegue entender por que a família também é um lugar de missão. Eu disse para vocês que ser família, a vocação da família, o propósito da família é ser imagem e semelhança de Deus, da comunhão de amor que existe na Trindade. Só que a família, todas as famílias, inclusive a sua família, ela só vai conseguir ser isso quando ela se submeter ao senhorio de Jesus Cristo. Quando as famílias reconhecerem que Jesus é o Senhor e Salvador. E para que isso aconteça é necessário missão. É necessário que seja realizado missões dentro dessas casas, para que essas casas se submetam ao senhorio de Jesus e vivam plenamente a sua vocação, de ser imagem da comunhão da Trindade. Um segundo motivo pelo qual nós precisamos, pelo qual a família é um lugar de missão, é que, como nós vimos lá no início, na primeira pregação do Xande, Amaleque tem se levantado contra as famílias. E quando Amaleque se levanta, Moisés e Josué também têm que se levantar. Quando um combate é deflagrado contra a família, quando se inicia um combate contra as famílias, Moisés e Josué também precisam se levantar. E aí, nós caímos já no segundo ponto. Como que a gente vai realizar a missão dentro da família? Como é que a gente vai conseguir levar Jesus para dentro das casas?
para ajudar, para cooperar com esse crescimento da família, com essa correspondência à vocação da família. E aqui nós precisamos dividir as famílias em 2 grandes grupos. O primeiro grupo nós vamos chamar aqui de família secular, ou para algumas pessoas de Itajubá, família circular. O que é a família secular? A família secular, pessoal, é aquela família que vive critérios anticristãos, que é embasada em valores contrários aos critérios de Cristo, contrário aos valores de Jesus. A família secular é aquela família que enxerga dias santos como feriados. É aquela família que enxerga o Natal como um encontro de amigos, uma oportunidade para beber e comer até ter que ir no hospital tomar Buscopan na veia, de tão entupido que fica. É aquela família que enxerga a Sexta-feira Santa como uma oportunidade para viajar, para fazer churrasco. É aquela família que tem aqueles discursos batidos. Nós não teremos filhos, seremos pais de pet. Ou ainda, eu prefiro que o meu filho durma aqui em casa com a namorada do que fique fazendo as coisas escondido para a rua. Então é melhor aqui dentro de casa. Ou ainda, aquele discurso. Minha filha começou a namorar. Já vou levar ela na ginecologista para tomar anticoncepcional, porque se engravidar, eu não vou ajudar a cuidar. Vocês já ouviram frases assim? Vocês conhecem famílias que são modeladas por esses critérios? Essa para nós aqui vai ser a família secular, ou circular, como vocês preferirem. Por que a gente precisa fazer essa divisão? Porque com cada família, daqui a pouco eu vou dizer qual é o segundo grupo, a gente vai trabalhar um tipo de estratégia. Com a família secular, nós vamos trabalhar uma estratégia para realizar a missão, e com o outro grupo a gente vai realizar outra estratégia. E da onde que a gente vai tirar essa estratégia para desempenhar a missão na família secular? Nós vamos olhar para o carisma da nossa comunidade de Avenice. Qual que é o carisma da nossa comunidade? Vou ler aqui para vocês. Nós somos um serviço arquidiocesano de evangelização, guarde essa palavra, evangelização e formação, a partir da experiência de Pentecostes e promoção da vida no Espírito, para a renovação da igreja particular de Pouso Alegre, pela renovação de seus membros. Então, meus irmãos, com essa família secular, modelada por critérios anticristãos, a nossa estratégia de missão vai ser a evangelização. Essa primeira parte do nosso carisma. Com essa família que tem sido modelada pela mentalidade mundana, nós vamos fazer missão a partir da evangelização. E o que é a evangelização? O que é evangelizar? Evangelizar consiste no primeiro anúncio, que nós chamamos de querigma. A evangelização para a família secular é a pregação do querigma, a pregação do amor de Deus, do pecado, da salvação. É essa a nossa estratégia com as famílias seculares, evangelizar, pregar o querigma, o primeiro anúncio. E aí, meus irmãos, quando a gente pensa isso em relação à família dos outros, isso fica até relativamente fácil. Como é que eu posso pregar o querigma para a família dos outros, para aquelas famílias lá da comunidade? Pequeno grupo e pastoreio. Está aí uma grande tática, uma grande forma da gente traduzir isso em ato concreto. Pequeno grupo, pastoreio, a gente reúne lá as famílias, fala do amor de Deus, fala da salvação, da conversão e tal, e pastoreio. Mas o sapato aperta quando a família secular é a minha família. Vocês já viram aquele ditado que santo de casa não faz milagre? Quando a nossa família é a família modelada por essa mentalidade, é que o sapato aperta. Porque como que eu vou pregar, e aqui quando eu falo pregar o querigma, eu estou querendo usar palavras. E vocês podem até pensar, Lara, mas tem aquela frase do São Francisco de Assis, pregue, se necessário, use palavras. Mas eu também quero fazer um contraponto aqui com vocês, com aquilo que São Paulo fala. A fé vem pelos ouvidos. Quando São Francisco de Assis usa essa frase, ele está querendo ressaltar o testemunho. E o testemunho tem um peso, daqui a pouco a gente vai falar do testemunho. Mas as nossas palavras também devem servir o reino de Deus. Portanto, dentro da nossa casa, nós também precisamos usar palavras para pregar o querigma.
nós também precisamos falar com a nossa língua que Jesus ama, que Jesus salva, que Jesus é aquele que pode mudar a vida da nossa casa. Beleza, Lara, tudo bem. Você está me falando que eu tenho que pregar, que eu tenho que falar para o meu irmão, para a minha mãe, que Deus ama eles, mas eles não vão me ouvir. Quando eu começar a falar, eles vão virar as costas e vão embora. Quando eu começar a falar, eles vão falar, sobre isso nós não queremos te ouvir. Essas palavras são duras demais. Larga a mão de ficar falando asneira. E aí? Como é que eu vou fazer para pregar o querigma dentro da minha casa, se a minha casa for modelada por essa mentalidade? E aí, eu trouxe aqui algumas dicas práticas de como nós podemos pregar usando palavras para uma família, para a nossa família, se ela for uma família secular. Qual que é a primeira dica que eu dou aqui? Pregar em velório. Velório de entes queridos. Quando tem velório, sempre tem um momento lá das exéquias. Chega lá na minha cidade, como é pequena, normalmente é o ministro da Eucaristia que vai fazer. Ele faz lá e tem um momento de falar. Essa é uma grande oportunidade de nós pregarmos. Ninguém da sua família não vai querer te ouvir naquela hora, porque todo mundo sensibilizado. Velório é uma grande oportunidade da gente pregar o querigma. Você chega lá e fala para o ministro da Eucaristia, tem como deixar eu partilhar essa parte da palavra? E aí você fala um pouquinho do defunto, foi uma pessoa muito boa, tal, mas Jesus pode dar vida nova para ele e para todos nós. E aí você prega, não muito, né, gente? Não vai ficar meia hora falando lá em cima do defunto, não. Fala uns 15 minutos, uns 10 minutos, já tá bom. Então, a primeira dica é velório. Morreu um ente querido, aproveita a oportunidade. Os velórios também são oportunidades para a gente evangelizar. Uma outra oportunidade, aniversário. Aniversário do nosso pai, aniversário da nossa mãe. Está na hora de cantar o parabéns, vamos partir o bolo. Fala assim, eu queria falar umas palavrinhas aqui. Ninguém vai te impedir nesse momento, porque todo mundo quer elogiar a pessoa que está fazendo aniversário. Você fala assim, mãe, você é maravilhosa, tal, mas Jesus que te deu a vida, e Jesus pode dar... Aproveita ali uns 10 minutinhos, 5 minutinhos. Uma outra oportunidade, uma outra dica para a gente pregar o querigma com palavras dentro da nossa casa, é na hora da refeição. Na hora que a gente for almoçar, fecha teu olho lá e faz uma oração pregada, uma oração alta. Senhor, eu quero te agradecer por esse alimento, que o Senhor abençoe minha mãe. Igual o Everson falou, de dar uma elogiada. Elogia na oração. E eu quero dizer, Senhor, que o Senhor pode salvar minha mãe, que o Senhor pode... Eles vão estar almoçando do teu lado ali, E eles vão estar ouvindo, vão estar te escutando falar. E uma quarta dica também para a gente pregar o querigma para a nossa família, se ela for uma família secular, estiver sendo modelada por essa mentalidade, é durante as tarefas domésticas. Sua mãe está lavando o prato lá. Chega lá e fala, mãe, deixa eu te ajudar aqui. Mãe, sabia que Jesus quer lavar o seu coração da mesma forma que a senhora está lavando esse prato? A mãe está lá arrumando o guarda-roupa. Mãe, sabia que o Espírito Santo pode arrumar o seu coração da mesma forma que a senhora está arrumando o guarda-roupa? O pai está lavando o quintal. Pai, está vendo esse lodo aqui? O pecado está fazendo isso no nosso coração. E essa água que está varrendo esse lodo é a água do Espírito Santo, também pode fazer isso na nossa vida. Nós podemos usar dessas estratégias e várias outras que o Espírito Santo vai inspirando no nosso coração quando a gente se dispõe. E nós podemos ainda nos perguntar, Lara, mas será que isso é suficiente para evangelizar a minha casa? Será que só essas pequenas pregações, essas pequenas palavras, essas pequenas interceptações vão ser suficientes? Não sei. Eu não sei te dizer. Mas eu sei que Santa Teresinha dizia que tudo que é feito com amor não é pequeno. E que nenhum oceano é o mesmo depois de uma única gota que cai. Pode ser uma única gota que vai cair no oceano, mas aquele oceano já não vai ser mais o mesmo. Tem um filme que eu gosto muito, Um Sonho de Liberdade. Conta de um rapaz que foi preso injustamente e ele trabalhava com pedra. E um dia ele pediu lá para o diretor da prisão uma picaretinha pequenininha assim, E ele começou a esculpir. Ele dizia que é para esculpir pedras de xadrez. E durante ali 30 anos, 40 anos, aquele prisioneiro foi fazendo um buraquinho na parede, um buraquinho na parede, um buraquinho na parede. Depois de 30, 40 anos, ele conseguiu cavar um túnel e por esse túnel ele fugiu. Talvez o coração do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, está precisando de pequenas picaretadinhas,
pequenas picaretadinhas, que com o tempo vai se tornar um grande túnel para Jesus atravessar. Então essa é a primeira estratégia com o primeiro grupo. Família secular, nós vamos trabalhar com a evangelização, a pregação do querigma. Mas nós temos ainda o segundo grupo. E quem que é esse segundo grande grupo? Aqui nós vamos ter a família religiosa. É aquela família que já está inserida num contexto de fé. É aquela família que já vai à missa aos domingos, que participa assiduamente da Semana Santa, do Tríduo Pascal, leva as crianças na catequese, o pai é ministro, a mãe proclama a palavra. É aquela família que já está inserida dentro de um contexto de fé. E qual que é a estratégia que a gente vai usar com essa família religiosa? Aí nós vamos olhar para a segunda parte do nosso carisma, a formação e o Pentecostes. Formação e Pentecostes. Ô Lara, com famílias que já estão inseridas na igreja, também precisa fazer missão? Tem tanta gente que nunca viu falar de Jesus, essas que estão na igreja a gente pode deixar aí, né? Vamos cuidar de quem nunca viu Jesus. Vamos abrir comigo lá em Efésios, no capítulo 4, 13. Efésios 4, 13. O texto diz assim: até chegarmos todos juntos à unidade na fé e no conhecimento do Filho de Deus, ao estado de adultos, à estatura de Cristo, em sua plenitude. Então não seremos mais como crianças, entregues ao sabor das ondas e levados por todo o vento de doutrina, ludibriados pelos homens e por eles com astúcia induzidos ao erro. Meus irmãos, Jesus, quando Ele nos chama a fazer parte da sua família, Ele não quer que a gente fique na parte rasa. Não é apenas leite, mas é alimento sólido. A missão nessas famílias que já têm uma vida religiosa também é necessária para que nós cooperemos com isso, com o crescimento em santidade dessas famílias. Pode ser que essa família que cumpra ritos esteja com uma fé ressecada. E aí é necessário o batismo no Espírito Santo, porque a renovação carismática, antes de ser um movimento, é uma corrente de graça para renovar. E essas famílias que já vivem dentro da igreja podem estar com uma fé morta, apenas cumprindo ritos. E aí nós entramos com o batismo no Espírito Santo. A formação, mais do que um aprofundamento em conhecimento teórico, também é um aprofundamento na relação comunitária. Porque eu sou formada a partir do momento que eu convivo com o outro. Se eu não tenho paciência, quando eu convivo com a Érica, eu vou aprender a ter paciência, porque ela vai me ajudar a formar em paciência. O convívio com os irmãos, o convívio em comunidade, também vai nos formando, também vai nos modelando. Então, com esse tipo, com esse grupo, com esse nicho, com essa família religiosa, nós usamos disso, formação e batismo no Espírito Santo. E a nossa comunidade também tem um lugar para acontecer isso, que se chama seminário. Seminário. O seminário é um lugar muito propício para nós crescermos no aprofundamento da doutrina, mas também para nós crescermos no convívio comunitário. Então, meus irmãos, nós vimos aqui que nós temos um grupo de família secular e nós temos um grupo de família religiosa. Com a família secular, a gente trabalha a partir da evangelização e com a família religiosa, formação e Pentecostes. Mas existem duas outras estratégias que são para ambas. E aqui eu quero falar do testemunho e da oração. E o testemunho aqui, mais do que o bom comportamento, mais do que ser bonzinho, não ficar jogando pedra no irmão, não ficar deitado na escada para derrubar a mãe, mais do que isso, o testemunho que eu quero pontuar, atos de serviço. Porque adianta eu falar para minha mãe, mãe, Jesus te ama,
mas a pia está cheia de louça e eu estou de bracinho cruzado? Adianta eu falar para o meu pai, pai, Jesus é o teu salvador, mas eu não ajudo ele a pagar a conta de luz? Ajuda eu falar para o meu irmão, vem para a comunidade, lá você vai encontrar bons amigos que vão te ajudar em todas as coisas, mas quando ele me pede ajuda para estudar para a prova de matemática, eu viro as costas? A forma de nós darmos testemunho dentro da nossa casa é sim o bom comportamento, mas também, e quem sabe até mais, a partir dos atos de serviço. Servir as pessoas que moram na mesma casa que a gente. Se doar, se sacrificar para servir. E assim mostrar o que Jesus fez na nossa vida. E aqui também cabe a oração, que é o princípio de todas as coisas. A oração, ela prepara o coração de quem vai receber a missão e também prepara o nosso coração. Toda a missão começa na oração. A missão que eu vou realizar, eu tenho que fazer ela primeiro na oração. O que eu vou falar para o outro, primeiro eu já tenho que ter falado para Jesus. Meus irmãos, os frutos, eles são colhidos na missão. Mas a semente, ela é plantada na oração. Por isso nós precisamos rezar pelas nossas famílias. Só resumindo, aqui nesse segundo ponto, a gente viu que nós precisamos fazer a missão. E que jeito que a gente faz a missão? Com a família secular, evangeliza, oração e testemunho. E com a família religiosa, formação, batismo no Espírito Santo, oração e testemunho. E aí nós caímos no terceiro ponto que eu quero partilhar com vocês. A perseguição é um resultado, é uma consequência da missão. Toma comigo lá em Mateus 5:11. Mateus 5:11. O texto diz assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque grande é a vossa recompensa nos céus. Pois deste modo perseguiram os profetas que vos precederam. Aqui Jesus vem dizer que nós temos que ficar felizes quando nós formos perseguidos. E aqui eu quero pôr um detalhe. Nós temos que ficar felizes quando nós formos perseguidos por causa de Cristo. E por que eu digo isso, meus irmãos? Porque talvez a perseguição que nós estejamos sofrendo dentro da nossa casa não é por causa de Jesus, mas é por causa do nosso próprio mau comportamento. Vou dar aqui 3 exemplos para a gente entender o que eu estou querendo dizer. Vou imaginar que tem um jovem, está participando da comunidade, vai vir para o acampamento e na segunda-feira ele tem prova. Uma prova dificílima. E como ele vai estar rezando sábado e domingo, ele teria que estudar na sexta-feira. E ao invés de estudar na sexta, ele vai dormir, ele vai jogar videogame, ele vai jogar futebol, ele vai comer um lanche, vai tomar um açaí. Poxa, já está na hora de dormir, porque senão amanhã eu não acordo para ir para o acampamento. Daí ele dorme, acorda sábado de manhã, vem, participa do acampamento, chega em casa morto, dorme, chega segunda atrasado e toma um belo de um 3 na prova. E aí os pais desse jovem vão olhar para ele e vão falar: olha, você não vai mais para esse negócio de igreja não, você não vai mais para retiro nenhum, porque olha só as tuas notas como é que estão. E aí eu pergunto para vocês, esse menino está sendo perseguido por causa de Jesus ou por causa do mau comportamento dele? Se ele tivesse estudado sexta-feira antes de ir para o retiro, dava muito bem para ele ter ido bem na prova e ninguém ia querer impedir ele de ir para retiro nenhum. Não é por causa de Jesus que ele está sendo perseguido. Ah, estão me impedindo de ir para o retiro. Meu pai e minha mãe não querem me deixar ir para o grupo de jovens mais. Mas é por causa de Jesus ou é por causa de algum vacilo que você tem dado? Um outro exemplo que eu trago aqui. Vamos imaginar que o grupo termina lá 8h30. 8h30 da noite acabou o grupo de jovens. E o pai fala: ó, acabou, vem para casa. Não fica aí para a praça, não. E ele fica lá na praça, lá andando de bicicleta, até 10 horas.
Ele chega em casa, mas eu não falei para você vir embora. Não, pai, hoje teve adoração no grupo, agora que acabou, eu já vim embora direto. Será que o pai vai querer deixar esse jovem voltar para o grupo de oração? Mas a culpa é de quem? A perseguição é por causa de quem? É por causa de Jesus ou por causa do mau comportamento dele? Agora vamos pôr os maridos na jogada, né? Que tem marido aqui, vamos pôr eles também. Vamos imaginar aqui, tem grupo de oração 7h30, a esposa e o esposo trabalham o dia todo, tem 5 filhos. Ambos saem do trabalho às 5 da tarde, a mulher vai para casa, tem que fazer janta, tem que dar banho nas crianças para estar às 7h30 no grupo de oração. E o marido faz o quê? Vai jogar bola, depois conversa um pouquinho na esquina, chega em casa, toma banho, janta, a mulher está lá com tudo para fazer. Não vai dar tempo dela ir para o grupo de oração. Daí o marido vai, terminou o grupo de oração, ele fica mais meia hora falando do futebol lá na praça. Chega em casa, será que a mulher vai estar feliz com ele? Não, vai descer a lenha. Você tem que largar esse negócio de grupo de oração. Você não me ajuda fazendo nada aqui dentro de casa, me ajuda a lavar um garfo. Que diacho de marido que é esse? E eu pergunto para vocês de novo. A perseguição é por causa de Cristo? Não. A perseguição é por falta de consciência desse marido, que não cooperou com a sua esposa, e aí usa assim da igreja, das coisas de Deus, como uma desculpa. Então, quando a gente estiver sofrendo alguma perseguição dentro da nossa casa por conta das coisas de Deus, a primeira coisa é sentar e pensar. É por causa de Jesus mesmo que eu estou sofrendo essa perseguição? Porque de fato existe. É lógico que existe. Casos sérios e verdadeiros. Mas eu faço um exame. É por causa de Jesus que eu estou sendo perseguido? É por causa de Jesus que minha mãe e meu pai não querem deixar para o grupo de oração? É por causa de Jesus que minha mulher está pegando no meu pé? Ou é porque eu não estou também colaborando com as coisas aqui em casa? E a segunda coisa é conversar com a comunidade. Partilha com os teus irmãos da sua comunidade local. Ó, estou vivendo tal perseguição, está acontecendo isso e tal, porque tem perseguição que é fácil resolver. Às vezes o jovem é até honesto, mas mora longe, é de noite, o pai fica preocupado dele ir para o grupo sozinho. Se conversar com o pessoal da comunidade, ó, eu posso te levar. Eu posso te levar embora, eu posso te buscar. Acabou a perseguição. Fazer um sério exame de consciência, e partilhar com a comunidade. E se no fim das contas a gente realmente perceber que essa perseguição não vem por causa de Jesus, mas por causa da minha má conduta, converter o coração. E aí nós chegamos no nosso quarto e último ponto. Nós nascemos exatamente onde deveríamos nascer, onde deveríamos ter nascido. Falar isso para uma pessoa que nasceu dentro de um lar seguro, carinhoso, amoroso, que sempre cuidou e protegeu, é fácil. Mas quando a gente fala isso para uma pessoa que viveu os piores traumas da vida dela dentro de casa, a conversa é outra. A vida não é um jogo de botão. A gente sabe que tem criança que sofre abuso sexual pelo pai. Nós sabemos que tem filhos que veem os pais brigando, o pai machucando a mãe. Nós sabemos que tem mulheres que apanham seriamente dos seus maridos, e tem marido que também apanha de mulher, né? Para os dois. Quando a gente fala isso, que você nasceu exatamente onde você deveria ter nascido, para uma pessoa que nasceu num tipo de realidade sofrida dessa, a conversa muda. Porque a partir daí a gente pode começar a pensar. Nós podemos ter a tentação de pensar: que Deus é esse que me deixou nascer nesse lugar? Que Deus é esse que me colocou nessa família, onde as pessoas só me machucam, onde eu só sou ameaçado, onde me causam feridas, onde eu só choro, onde só geram machucados em mim? Que Deus é esse? Por que Deus me fez nascer nessa casa para sofrer esse tipo de violência que eu sofro? Que Deus é esse? E, meus irmãos, tem uma frase de um professor que eu gosto muito, que ele fala que Deus não está de sacanagem. Eu não sei como é que é a sua família. Eu não sei se seu lar é um lar bom ou um lar ruim. Mas eu quero te dizer que Deus não está de sacanagem. Que a sua família não é um castigo e nem é um mal que Deus te enviou. Mas Deus, ele pode aproveitar de todo o mal que a gente vive para gerar salvação na nossa vida, para gerar conversão no nosso coração.
Nós somos chamados a fazer missão nas famílias, mas a sua família também é uma oportunidade de Deus fazer uma missão na sua vida. E aqui eu queria partilhar um testemunho do que eu vivia com vocês. Eu sou filha única, os meus pais me tiveram já mais velhos, a minha mãe tinha 39, meu pai tinha 47 anos. Meus pais são gente boa, o meu pai, a única defeitinho assim, ele gostava de beber. Ele bebia, chegava embriagado em casa, mas ele nunca bateu em mim, nunca bateu na minha mãe. Ele bebia, chegava, comia, tomava banho e ia dormir. Problema dele. Depois de um tempo, meu pai caiu, estava andando de bicicleta, caiu, quebrou o fêmur, e ele ficou um pouco debilitado por conta disso. Foi passando o tempo, meu pai foi ficando mais debilitado, mais debilitado. Em 2022, agosto de 2022, meu pai começou a ficar muito pálido, sem reação, muito apático. E no sábado, eu tinha missão na comunidade da Jaene, no domingo de manhã. Daí no sábado à tarde, meu pai já não estava muito legal. Eu pedi para um primo meu acompanhar meu pai e minha mãe até o hospital regional aqui. Meu pai saiu andando, pessoal. Ele saiu caminhando. Mas meu pai ele voltou numa cadeira de rodas, com uma sonda no intestino. Ele não estava conseguindo fazer xixi mais, a bexiga dele estava com infecção de urina muito séria, teve que colocar uma sonda nele. Meu pai voltou numa cadeira de rodas e naquela noite eu tive que tratar do meu pai na boca, com uma colher. Ele deitou, no domingo, no sábado à noite, deitou, a gente colocou ele na cama. Domingo de manhã eu tinha missão, tinha que vir aqui para pregar. A gente queria dar um banho nele para ver se ele dava uma reagida, porque ele não respondia. Domingo de manhã eu acordei, ele não respondia. Falava, ele não levantava, não tinha reação nenhuma. E eu tinha missão aqui. Eu falei assim, olha mãe, eu vou atrás do meu tio, irmão do meu pai. Eu vou pedir para ele vir aqui e ajudar a dar um banho no meu pai. Eu vou lá, prego e venho embora correndo, para se precisar de mim. Assim eu fiz. Fui atrás do meu tio, falei para ele o jeito que meu pai estava. Ele olhou na minha cara e falou assim, quem que é mais importante? Seu pai ou Deus? Isso que você vai fazer lá em Pouso Alegre ou seu pai? Espera aí, deixa eu chorar um pouquinho. Eu falei para ele, é Deus, e eu não estou deixando meu pai porque eu estou indo para a missão, não estou abandonando ele. Ele foi lá, chamou uma enfermeira, fizeram a medição dos sinais vitais dele, acharam melhor trazer para o hospital. Quando eu cheguei da missão, preguei, a gente ia almoçar, o Cris estava comigo. A gente nem almoçou, já voltamos embora direto. Quando eu cheguei lá, meu pai já não estava em casa mais, ele tinha vindo para o hospital. Minha prima me ligou, me xingou, falou que eu tinha abandonado ele. Beleza, certo. À noite ele teve alta, eu fui e busquei meu pai aqui no hospital, a gente levou ele embora. E a partir disso começou a fase mais difícil da minha vida. O meu pai já não conseguia andar mais. Eu tive que ajudar ele a tomar banho, tudo aquilo que o Everson falou. De trocar fralda, de dar banho no leito, tudo isso. E eu olhava para Deus e falava, por que o Senhor está me dando essa família? Olha a família dos meus amigos. Todo mundo com saúde. E eu nem na comunidade consigo ir, porque eu tenho que ficar cuidando dele. E aquilo foi tomando meu coração de uma tristeza, de uma preocupação, como é que vai ser daqui para frente? Como é que vai ser daqui para frente? Meu pai ele começou a melhorar, mas em outubro, ele começou a ter convulsão. A gente trouxe ele para o regional, ele ficou praticamente um mês internado. Depois de uns 15 dias ali, ele não deglutia mais. A gente teve que colocar uma sonda nasogástrica nele, uma sonda pelo nariz. Ele não comia, era um leite que a gente injetava na sonda e ia deglutindo. Mais ou menos ali em início de dezembro, os médicos falaram, olha, não tem mais o que fazer com ele, ele teve um AVC, teve vários AVCs aqui, não tem mais o que fazer, vocês podem levar ele embora, porque vai ser na casa de vocês agora. E a gente trouxe meu pai embora para minha casa. E ali eu tinha que acordar no meio da madrugada, porque ele não virava sozinho mais. A gente punha um lençol e virava ele, para não dar ferida. E ainda assim, saiu uma ferida enorme nas costas dele, a gente fica curando. A minha mãe não pode ver machucado, então era eu que curava. Graças a Deus tinha
uma moça que os irmãos do meu pai pagaram para ajudar a gente, sou muito grata a ela. Mas durante isso, eu fui muito perseguida pela família dos irmãos do meu pai, até um dia uma prima minha, essa mesma que falou que eu tinha abandonado ele, ela foi até na minha casa, tentando ajudar, tal. Eu falei para ela, da próxima vez que você falar que eu abandonei meu pai, eu vou te dar um murro na boca, eu quebro todos os teus dentes. Eu estava com muita raiva, pessoal, com muita raiva. O pessoal da comunidade falou para mim não fazer isso não, que não era certo, daí eu não fiz. Daí em dezembro ele voltou para nossa casa, ficou morando lá, tal, naquela situação precária, complicada, era muito difícil. 10 de dezembro, eu tinha uma missão, tinha uma prova para fazer em Belo Horizonte, uma prova muito importante. Eu queria muito fazer essa prova, queria que desse certo. E aí, no dia 9, a prova era dia 10, dia 9 de dezembro, meu pai passou muito mal, a gente teve que levar ele para o hospital de novo. A gente levou ele para Poço Fundo, e lá ele ficou internado mais um mês. Aí, no dia 9 de janeiro, eu fui para a reunião de abastecimento, cheguei em casa, fui dormir, meia-noite, meu celular tocou. Era a moça que tinha ficado com ele no hospital, porque eu tinha ficado no final de semana, ela ficou na segunda. Isso aí, nesse meio tempo que ele ficou no hospital, eu ficava todo final de semana. No meio da semana eu ia trabalhar, ia para a comunidade, tal, no meio de semana, final de semana eu ficava lá com ele. Aí eles iam revezando também para ficar com ele no hospital. Mas aí nessa noite, essa moça me ligou, falou assim, olha, Lara, seu pai, ele descansou, dia 9 de janeiro. E eu lembro que quando ela falou isso, no fundo do meu coração, a frase que Jesus falou, tudo está consumado, gritou dentro de mim. Tudo está consumado. Porque naquela hora, eu sabia que tudo que a gente podia ter feito por ele, a gente fez. E naquela hora eu entendi que tudo assim, que aconteceu naquela história foi para a conversão do meu coração e para a conversão do coração dele. Porque um pouco antes dele morrer, ele não falava mais, ele não acordava, ele só dormia. Ele não tinha reação de mais nada. No oxigênio, tudo. Aí um dia eu falei para ele assim, pai, logo o senhor vai estar no céu. E isso não vai doer mais nada. Nenhuma dessa dor que o senhor está sentindo, o senhor vai sentir mais. Porque lá no céu, Deus vai cuidar do senhor. E eu escutei ele falando para mim, amém, amém. Meus irmãos, essa é a minha família. Foi a realidade que eu vivi. Uma realidade sofrida, mas que serviu para a conversão do meu coração. Eu não sei como é que é a sua casa, como é que é a sua família. Mas eu te garanto que se você deixar Jesus trabalhar nisso, as pessoas que moram com você vão te ajudar a ser mais santos. Vão ajudar o seu coração a ser mais convertido. Vão te fazer mais feliz. Porque Jesus é especialista em pegar os limões mais azedos e fazer uma deliciosa limonada. Nessa pregação, nós vimos que a família é uma comunidade e ela é lugar de missão. Com as famílias seculares, nós precisamos de pregação de primeiro anúncio. Com as famílias de vida religiosa, nós precisamos da formação e nós precisamos de batismo no Espírito Santo. Pode ter muita perseguição no meio desse caminho, mas saiba que você nasceu exatamente onde você deveria ter nascido. Abra sua Bíblia comigo em Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. Sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A sua família é uma providência de Deus na sua vida. É a sua missão levar Jesus para elas, mas ela também está levando Jesus para você. Quem vai nos dar consciência e saber mexer com tudo isso e viver tudo isso é o Espírito Santo. Por isso eu quero te convidar a ficar de pé. E a pedir ao Espírito Santo que te ensine a amar a sua família. Que te ensine a aproveitar da sua família.
que te ensine a viver um profundo apostolado dentro da sua casa. Vai pedindo ao Espírito Santo que te ajude a saber como lidar com os seus, a ser um grande missionário dentro da sua casa. Entrega a sua família para Jesus. E se às vezes você acha que a sua família não tem mais jeito, ela tem jeito, e através desse jeito errado dela, Jesus também está convertendo o seu coração. Vai colocando a sua casa e a sua família nas mãos de Deus.